sofrimento, a angústia, a agonia estão presentes em todo o mundo, principalmente em filas de hospitais, nos presídios, nas comunidades das grandes cidades. Problemas que poderiam ser facilmente resolvidos caso houvesse uma boa vontade das autoridades. Outros, porém, estão além das nossas forças. As Escrituras nos ensinam como lidar com as aflições cotidianas. Mateus, no capítulo 6, verso 34, ele faz o seguinte registro: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Um dos precursores da doença é a preocupação. Preocupação com problemas. Essa entrega descontrolada aos problemas gera ansiedade, e a ansiedade pode abreviar a morte. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo recomenda o antídoto principal contra este tipo de mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esta é uma eficaz medida para se triunfar das aflições cotidianas, ou seja, do dia a dia, e triunfar sobre elas. É importante frisar que não é fácil lidar com aflições. O maior inimigo no combate à aflição é o desânimo. O desânimo tem levado muito crente, até muitas igrejas, a amargar humilhantes derrotas. Vamos considerar que venha a ser desânimo. Desânimo é perder o ânimo, a coragem, a força. É desistir de tudo. No grego koiné, que é o grego comum, a palavra desânimo é eglakel, que significa tornar-se cansado, exausto, esgotado, desesperar-se, desanimar-se. Quantos crentes, ele, por tão debilitado que se encontra, entregue aos seus problemas, ele acaba se entregando por completo e assim não tem mais forças em si mesmo para enfrentar as adversidades da vida. Mas como vencer essas situações desanimadoras? Para sermos vitoriosos, devemos seguir o conselho do apóstolo, que diz: por isso, não desanimemos. Foi o que o apóstolo recomendou aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E no capítulo 4, versos de 8 a 10, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Precisamos ter bom ânimo, estar animados, com coragem e confiança redobrada no Senhor. Somente assim venceremos as grandes batalhas. Irmãos, nós estamos numa guerra. Jesus é o nosso general, por isso a vitória é certa. Mas, mesmo sabendo que Jesus é o general, nós sofremos baixas. Em toda guerra, baixas. Há ferimentos. E nós precisamos
estar preparados para a guerra, usando o material adequado, usando as ferramentas adequadas para o enfrentamento dos nossos adversários. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 7, ele afirma: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. O papel da Igreja de Cristo no mundo é ensinar a palavra, amar e consolar as pessoas que sofrem. Então a nossa missão é reanimar as pessoas decaídas, levar uma palavra de conforto, de paz, principalmente uma palavra de salvação. Consolar significa, segundo o dicionário Aurélio, aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento e o padecimento de alguém. Uma pessoa desesperada encontra num crente um seguro, um porto seguro, e este crente, valendo-se da autoridade que ele tem dada pelo Espírito Santo, será um instrumento de poder nas mãos de Deus para que essa pessoa possa se reanimar. A solidariedade para os que sofrem não está ligada ao fato de ser evangélico. Esta é uma missão que caracteriza o ser humano, sadio e equilibrado. A poetisa Mirtes Matias escreveu: consolar é um ministério. Paulo assim se expressa em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Na verdade, sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram é uma tarefa bastante difícil. Hoje, nós estamos vivendo a era do egoísmo. Cada um por si, não é verdade? As pessoas dizem: ele que se cuide dos seus problemas, ele que criou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Talvez mais agradável seria ouvir músicas, contar histórias, falar sobre sucessos, principalmente os sucessos pessoais, procurar os que choram, penetrar no misterioso país das lágrimas, assusta qualquer um. Quando nós propomos a cuidar dos outros, experimentamos o abandono do egoísmo, de apenas olhar para si mesmo e passarmos a desfrutar da alegria de ver passo a passo os milagres que Deus realiza através de nós na vida dos outros. No livro O Divã de Deus, o autor fala que os evangélicos interiormente têm a pretensão de pensar que são isentos de qualquer tipo de sofrimento. Muitos crentes pensam: eu sirvo ao meu Deus não vai deixar que eu padeça nenhum sofrimento, que eu seja cometido por nenhuma enfermidade. Lê do engano. Porque são fiéis, acham que Deus tem a obrigação de não permitir que vírus algum penetre em nossos corpos, que sejamos assaltados ou que soframos acidentes, porque somos crentes. Muitas vezes, inadvertidamente, pensamos que a misericórdia de Deus em nossa vida só se configura através da impossibilidade de sentirmos dor ou dores, porque só somos crentes na hora das promessas e dos milagres.
mas nunca na hora das provas e fidelidades. Muitos crentes fazem interpretação isolada de um texto, sem considerar o contexto, como por exemplo, como justificar a parábola contada por Jesus sobre o sofrimento de Lázaro, jogado ao chão, doente e faminto, se alimentando das migalhas que caíam da mesa do rico? E como entender a oração de Jó quando disse: Deus, tu me lançaste na lama, clamo a ti, não me respondes, estou em pé apenas, mas tu apenas olhas para mim, não fazes nada. Jó capítulo 30, versos 19 a 20. E as lágrimas do profeta Jeremias, por ver o sofrimento do seu povo. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Jeremias capítulo 8, versículo 18. O teólogo Agostinho disse: a fé consiste em acreditarmos no que não vemos, e como recompensa vemos aquilo em que cremos. Deste modo, a fé madura exige que confiemos e sejamos fiéis, mesmo quando não há qualquer prova visível de Deus que Ele irá intervir ao nosso favor. Enquanto estivermos no mundo, não entenderemos plenamente aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus falando por boca do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Todo ser humano é passível de contrair uma doença, perder um ente querido, sofrer uma separação conjugal, ser vítima de uma grande decepção ou passar por crises financeiras. A vida é constituída de momentos alegres e tristes, de sucessos e derrotas, de ganhos e perdas, de encontros e desencontros. É como se na gangorra da vida, horas subíssemos, horas descêssemos. Manter-se em equilíbrio é o grande desafio humano. E a maturidade está em tentar aprender com todas as circunstâncias. O somatório de experiências boas e más que constroem interiormente um depósito emocional de esperança que servem de suporte para se continuar vivendo no mundo até encerrar o ciclo natural da vida. Manter-se uma relação de intimidade com Deus determina o modo de reagir quando for necessário enfrentar qualquer adversidade. Aqueles que acreditam na Bíblia sabem que Deus controla o percurso da história e, consequentemente, nos envolve em seus braços a segurarmos. No capítulo 41, versículo 10 de Isaías, Deus promete: não temas, eu te ajudo. Martinho Lutero, conhecendo as Escrituras, pôde falar com determinação sobre o futuro, se referindo a Deus: não conheço o caminho por onde vou trilhar na vida, mas conheço muito bem o meu guia. Na família, na igreja, no trabalho ou na escola, sempre haverá necessidade de se confortar alguém. Acontece que muitas vezes, sem querer, acabamos por magoar e entristecer ainda mais as pessoas por não ter aprendido o modo adequado de dizer as coisas e como dizê-lo. Há quem escolha o caminho do distanciamento de quem sofre,
mas em alguns casos é totalmente impossível. Precisamos refletir sobre atitudes que devemos ter diante dos que sofrem e aperfeiçoar o modo de consolar os que estão à nossa volta, que necessitam de um apoio na hora das crises. O homem mais sensível ao sofrimento humano foi Jesus Cristo. Um estudo mais detalhado das Escrituras traz evidências claras de um homem que sarou os doentes, acolheu os rejeitados, amparou os abatidos e restituiu a alegria dos que já haviam perdido a esperança. No Sermão do Monte, Jesus contou a parábola de duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Uma desmoronou e a outra permaneceu inabalável, apesar da dureza, a ação devastadora do tempo e da natureza, registrada por Mateus no capítulo 7, versos 24 a 28. Viver implica em também ter que enfrentar as tempestades de um sistema de governo, conviver com as imperfeições humanas. Se desejamos ser ministros espirituais da consolação, teremos que aprender a identificar as características do ser humano quando sofre o impacto de uma tragédia. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 8 está escrito: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. É notório, ninguém está preparado para receber uma notícia trágica. A mudança nos assusta, apavora, angustia e por um tempo nos paralisa. O sentimento interior é de injustiça, como que se estivéssemos sendo castigados por Deus. Quando éramos crianças, o sofrimento era associado ao castigo por alguém cometer um erro. Ao atingirmos a vida adulta, a perda muitas vezes é percebida como punição. É comum ouvir a indagação: o que eu fiz de errado para merecer isto, Senhor? O próprio Jesus, quando se fez pecador por nós, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. A inconformidade do homem está associada a não entender o sofrimento como parte integrante e inevitável da vida, como ensina o livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3. Em geral, neste estágio, é tempo de lamentação e dor. O indivíduo fica atordoado como se tivesse tomado uma forte pancada na cabeça, que o tivesse deixado fora de combate no mundo. As funções reflexivas diminuem e a tristeza toma conta do cérebro. Consequentemente, a tendência é a negação da realidade. O desânimo surge como uma ameaça. Esta fase não dura muito tempo. Aos poucos, a pessoa passa a se ajustar a uma nova situação. A família, amigos, irmãos em Cristo têm um papel fundamental na hora de consolar e de apoiar. Jesus disse para a viúva de Naim: não chores. Lucas capítulo 7, versículo 13. Disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23. Disse a Jairo, que acabara de receber a notícia de que sua filha estava morta: não temas, crê somente. Marcos, capítulo 5, versículo 36.
Relaxamento é algo praticamente impossível nessas horas. E chorar excessivamente é uma forma de iniciar a luta pela adaptação à realidade. Para ajudar alguém que sofre, é importante verificar o que essa pessoa está necessitando. Companhia para ir ao mercado, dinheiro para o transporte, comprar remédio, tomar conta de crianças, ou apenas oferecer um pouco de atenção e amor, um ombro amigo. É importante lembrar que cuidar do outro é o método mais eficaz de evangelização. As amizades são consolidadas quando existe o cuidado pessoal na hora da aflição. É como um teste de fidelidade quando o vento frio da tragédia nos abate. O telefonema, a visita, o abraço são bem-vindos, mas é preciso esperar a ação do amigo. Tempo sobre o sofrimento. O tempo é o conforto maior para uma pessoa que sofre alguma desventura. Atenção, irmãos, cuidado com a tentativa de negociação com Deus. É comum na hora do sofrimento se tentar barganhar com Deus, fazendo promessas que se receber a cura, se os negócios melhorarem, ou se o marido voltar para casa, a pessoa fará isto ou aquilo. Não existe troca de benefícios. Ele é absoluto e de nada necessita. Deus não precisa dos nossos préstimos dessa maneira. Quando decide ouvir a nossa oração é por causa do seu amor e da sua misericórdia. Não por conta daquilo que nós prometemos fazer se recebermos algo dele. Na esperança que Deus ouça o seu pedido, as pessoas também procuram reconciliação com os seus inimigos e toda a vida é revisada. Um bom exemplo foi o rei Davi quando soube pelo profeta Natã que seu filho morreria. Ele não comeu, não bebeu, orou insistentemente prostrado no chão e descuidou-se da sua aparência. Davi fez tudo para que o seu pedido fosse atendido por Deus. Mas o que prevaleceu foi a soberania do Senhor, a vontade do Senhor. Ao 7º dia, a criança morreu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. Quando o rei tomou conhecimento da tragédia, sua atitude foi: então Davi se levantou da terra, ungiu-se, mudou de vestes e entrando na casa do Senhor o adorou. Quem seria capaz de adorar a Deus após uma grande tragédia em sua vida? É muito perigoso, nesse estágio, o crente assumir a posição de intérprete de Deus e começar a dizer que ele mandou você dizer alguma coisa que ele não disse. Evite frases tais como Deus vai lhe curar, e se não curar? Tudo vai acontecer do modo que você está pedindo, e se não acontecer desse modo? Se você for para a igreja, tudo se resolverá em sua vida. E se você for para a igreja e as coisas não se resolverem? Meus irmãos, não transfiram para um líder da igreja a responsabilidade em resolver o problema daquele que está em crise. No reino de Deus não há celebridade. O que prevalece é a vontade do Senhor. Não aproveite o momento do aconselhamento para ensinar da importância de ser um dizimista, ou criar um sentimento de culpa pela ausência da entrega de ofertas na igreja. A importância maior naquele momento é a pessoa
e não a oferta que ela possa dar. Nunca discuta com alguém. Você não precisa provar que está certo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo crente tem a missão de exercer misericórdia. Esta é prova do amor de Deus em ação. É indesculpável um cristão deixar de consolar os que sofrem. Isso inclui também os necessitados, não crentes. Quando uma tragédia nos atinge, nossa primeira reação deve ser perguntar a Deus o que Ele quer ensinar com aquela situação. E se devemos aguardar um milagre ou um fortalecimento da fé para enfrentar aquela circunstância. Só quando estamos nas mãos de Deus é que podemos ver os problemas da vida como um instrumento de bênção para a glorificação do Criador. Aí, texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 28, ganha sentido em nossas vidas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil. É difícil entender as coisas quando elas são adversas. O corpo está sujeito às intempéries do tempo e das condições de vida. Como consequência do pecado, vêm as doenças, o envelhecimento e a morte. Mas o desgaste natural do corpo não pode afetar o nosso desenvolvimento espiritual em Cristo. A nossa fé e a obediência em meio às aflições agradam a Deus. E no fim, o Senhor se esquecerá de nós. Não se esquecerá de nós. Nós esquecemos, mas Deus não. Cada estágio de vida deve contribuir para o nosso crescimento espiritual. Não podemos esquecer que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Conta-se a história de um anjo que serviu de guia a um viajante pelas florestas da Alemanha durante 3 dias. Passaram a primeira noite com um homem que lhe dispensou um tratamento real, digno, com muito amor. Na manhã seguinte, o anjo apanhou às escondidas a taça, surrupiando a taça daquele homem, uma taça de prata. A segunda noite eles passaram num celeiro. Eles não se importaram porque dentro da casa havia bebedices e o dono da casa era muito rude. Pela manhã, o anjo ofereceu a taça ao rude hospedeiro, a taça que ele tinha retirado da casa do primeiro hospedeiro. Mais uma vez chegou a noite e com relutância obtiveram permissão de pousar numa casa em que vivia um belo rapaz, bem apessoado, de boas qualidades, em companhia do seu progenitor. Era um jovem temente a Deus. Pela manhã, o moço os acompanhou em sua jornada. Ao chegarem a um rio, o anjo insistiu com o jovem para atravessar a ponte com ele. Em meio à corrente, o anjo deu-lhe um forte empurrão, de modo que o fez cair no rio e afogar-se. Isso pareceu demasiado ao viajante. Pediu logo explicação ao anjo pelas atitudes estranhas cometidas por um mensageiro de Deus. O anjo então lhe respondeu: vou explicar-lhe as minhas atitudes. Primeiro, a taça de prata que eu apanhei às escondidas do dono da casa era uma peça envenenada. O inimigo do nosso primeiro hospedeiro lhe a deu, a fim de que bebesse por ela e morresse. Então eu tirei essa taça para salvar-lhe a vida.
O segundo hospedeiro, um homem muito ímpio, está cheia a taça da sua iniquidade. Dê-lhe a taça a fim de pôr termo à sua vida de pecado e de maldade. Quanto ao terceiro hospedeiro, pai do jovem que eu empurrei no rio, é um bandido de alta periculosidade. Se o rapaz vivesse mais tempo, iria se tornar um bandido. Por isso, lhe tirei a vida para salvar-lhe a alma. Como podemos observar, irmãos, não devemos tirar conclusões precipitadas sobre coisas que nos sobrevêm, sem sabermos o real propósito de Deus para conosco. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Há muitas coisas que não entendemos, como Pedro não entendeu, porque teria que lavar os pés de Jesus. Jesus então lhe falou: o que faço agora, não o sabes agora, mas entenderás depois. Muitas coisas que acontecem conosco em relação a Deus, nós não entendemos agora, mas saberemos depois. Vamos apenas acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Que Deus assim possa nos abençoar e quando estivermos em aflições, nos recorramos a Deus e busquemos a sua ajuda, porque Ele quer o melhor para nós, porque nos vê como filhos amados. Que Ele assim nos abençoe.